Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente precisa bater um papo, que talvez cause um certo desconforto em algumas pessoas, mas é necessário nesse momento que a gente fala tanto de despertar, de transição planetária, de, expansão da consciência. É preciso que realmente a gente expanda a nossa consciência, que a gente desperte verdadeiramente, isso causa um certo desconforto, porque tira a gente da nossa zona de conforto mesmo, né. Tira a gente do nosso lugarzinho que a gente vinha ali há milênios. Bom, eh, a gente está passando por todo esse momento e a gente fala muito no colapso da Matrix, que seria um colapso do lado de cá, do sistema caindo, de resets, de apagões, de não sei o quê, isso e aquilo do lado de cá, na fisicalidade. Mas, na verdade, eu vejo isso tudo como uma cortina de fumaça para onde está ocorrendo o verdadeiro colapso, que não é aqui, é do lado de lá. Desde que nós começamos a sermos, colonizados, né, quando a nossa raça humana começou a crescer e houve interferência de fora para que nós evoluíssemos mais rapidinho, que houve essa interferência de raças alienígenas no nosso processo natural de evolução, lá atrás a ideia era de um Deus único, porque uma primeira raça chegou aqui e tomou conta do pedaço e e a gente tinha a ideia de ser somente aqueles que vinham do céu e que estavam trazendo, né, as informações para a gente, fazendo e acontecendo. Talvez essa ideia do Deus único lá de Abraão, lá atrás, venha dessa ideia desses primeiros colonizadores que estiveram aqui para fazer o processo de hibridização. Mas o fato é que a notícia se espalhou em todas as galáxias e várias outras raças vieram para cá também, em diversos pontos do nosso planeta, em um período que nós tínhamos vários núcleos de civilizações, mas bem espalhadas, então várias raças distintas se aproximaram e cada uma dessas civilizações, foram colonizadas ou foram dominadas de uma determinada forma, dentro do conceito de dominação daquelas raças que estavam operando ali. Então, isso acabou criando dentro do nosso processo como civilização, como história da civilização da raça humana, nós tivemos períodos de dominações de determinadas raças, porque do lado de lá também existia essa disputa pelo controle. Então nós tivemos, num primeiro momento, várias civilizações passadas, aonde poderiam ser operadas por consciências distintas, de raças distintas, que elas não se chocavam, mas no momento que essa população começou a crescer e intercambiar, né, a cultura, o conhecimento, houve o choque daqueles que estavam por trás. Então, um dos primeiros grandes choques que nós tivemos foi justamente entre aqueles que dominavam o Império Romano com aqueles que estavam por trás das outras, das outras civilizações. Então, o Império Romano, ele, durante um bom tempo, ele dominou a parte toda da Europa ali, né, e até o próprio norte da África, ali do Egito. E eh, eles acreditavam, eles eram, na verdade, dominados por várias consciências do lado de lá, uma hierarquia que se por isso eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, que na verdade eram equipes de trabalho, trabalhando para um só comandante, mas que tinham vários ali e cada um deles exercia seu comando, por isso existia o deus do amor, o deus da guerra, o deus da paz, o deus disso, o deus daquilo. E os romanos eram assim, eles acreditavam nisso, que fazia parte do crescimento, da evolução deles, pe por quem eles foram dominados. Então eles se chocaram quando houve o crescimento do cristianismo, que aí já era uma outra tribo, os descendentes de Abraão, que acreditavam num Deus único, talvez lá no começo, como eu falei, uma das tribos, das civilizações, os que estavam dominando se apresentaram numa forma só e não espalharam, não criaram tanto, não, terceirizaram, né.
simplesmente centralizou numa figura só. E quando eles perceberam que eles estavam não só os romanos encarnados, tá, a civilização romana de aqui na fisicalidade, mas a gente sabe que os governantes, aqueles que estavam por trás, estavam todos sendo manipulados ou controlados pelas consciências que estavam operando lá. Então aquela outra raça que veio para dominar sob uma outra forma, se apresentando terceirizada. Então, quando eles perceberam que eles estavam perdendo o domínio e que ia ficar complicado, eles utilizaram ali toda a história do cristianismo, do Cristo mesmo que veio para fazer um papel de trazer para nós. Jesus, na verdade, quando ele encarnou aqui, ele veio justamente para trazer a ideia de que nós, o poder não estava lá fora, numa divindade, em Deus Pai. Ele usou todo esse vocabulário, até porque é muito mais fácil você criar implantar um sistema desse, de que você é poderoso, de que você é capaz e você conseguir fazer isso, aliado a uma figura só, que é como ele fez, a figura de Deus, Deus Pai, a força suprema, e a gente ainda não tinha nem condição de entender isso como uma energia maior. Então ele personificou, né, a figura dessa energia como Deus, e trouxe para a gente o conceito de que nós teríamos condição de fazermos tudo o que ele fez e até mais. Só que ele não conseguiu implantar isso, não conseguiu porque as forças dominantes abafaram, conseguiram sufocar todo o trabalho que ele veio fazer. E aí, depois, que isso não foi logo depois da crucificação, da passagem dele por aqui, um tempo depois, quando o Império Romano começou a declinar, a perder a força, é que eles usaram essa história para poder crescer novamente, abandonaram os seus deuses, adotaram um Deus único e estão aí até hoje, e fizeram muitas e muitas coisas aí ao longo da nossa civilização, coisas até abomináveis, mas fizeram em nome de um Deus único. Bom, o fato é que agora nós estamos num outro período de mudança de poder. Nós estamos sim havendo assim, da mesma forma que houve a queda do Império Romano, nós estamos na iminência de aqui na fisicalidade, impérios também ruírem, porque nós não estamos mais tão bobos nem, sendo tão cordeirinhos quanto e nem eles conseguem utilizar mais a força em cima da gente como era utilizado da mesma forma lá atrás do Império Romano. Então, nós temos sim sistemas para ruírem, nós temos impérios que vão cair, porque, principalmente por conta da internet, hoje em dia a gente consegue ter acesso às informações, é difícil se esconder alguma coisa, as informações se espalham mesmo como rastilho de pólvora, a gente tem esse canal para a gente se comunicar, a gente consegue saber o que está acontecendo em outro ponto do planeta nesse exato momento. Então isso tudo está enfraquecendo aqueles que dominavam, que conseguiram dominar durante um bom período, o planeta. Aqueles que estavam por trás, operando, né, só criando todas essas situações, criando as religiões para seus próprios interesses, interesses de dominação. A religião nada mais é do que uma gaiolinha, uma cerquinha que se coloca todas elas, tá, dentro de uma doutrina, dentro de uma regrinha, com um Deus próprio para cada uma delas, e não interessa que Deus é esse, que no final é tudo, você tem que obedecer a alguém que está do outro lado e que você não consegue ver, seja Deus, divindade, entidade, lá o que seja. Então, se a gente expandir verdadeiramente a nossa consciência, a gente vai conseguir alcançar isso. Se a gente não for só expansor de consciência de, né, de mentirinha, só de leitura ou de assistir videozinho no YouTube, se a gente realmente estiver expandindo a nossa consciência, a gente vai perceber o que é realmente a fundamentação das religiões. E isso estou falando de todas, tá? De todas as religiões de um modo geral. É a gente acreditar em algo que a gente não vê e que dizem que existe pra gente, dizem, né, seja lá onde for, que esteja escrito na Bíblia, no Torá, não sei aonde, lá, não importa. Mas alguém diz para a gente que existe algo além, e a gente acredita e se torna ali submisso àquilo dentro das regras que são colocadas de cada religião. Bom, então vamos expandir nossa mente, é o nosso primeiro é o primeiro desconforto. É difícil, eu sei, muitas vezes a gente pensar assim.
Para muita gente só apavora ou até revolta. A gente não está acostumado a raciocinar dessa forma. Mas o fato é que para ajudar vocês a raciocinarem, até aí expandir a consciência, basta a gente pensar assim: "Tá, se Deus é único", uma das coisas que nunca, eu consegui entender, essa história de que Deus mandou seu filho para sofrer aqui, né, para salvar, redimir os pecados, isso não, a gente sabe que isso na prática não funciona. Que se realmente fosse esse o objetivo, tadinho de Jesus, né. Aí mesmo que eu ia dizer que ele errou não, mas na verdade ele fracassou no seu propósito, porque a humanidade depois dele não foi salva de jeito nenhum, pelo contrário, nós tivemos períodos trevosos bem depois dele, em nome dele. Basta a gente lembrar a Inquisição, mas vamos deixar isso de lado. Mas o fato é que ainda hoje não dá para a gente acreditar que exista um Deus que comanda todo o planeta Terra, aonde ele deixa tanta discrepância, tanta desigualdade entre seus filhos. E não precisa a gente ir longe, nem botar culpa no Deus, porque de repente você pode dizer: "Ah, mas agora está tendo uma guerra lá entre Israel e Palestina, mas o Deus deles é outro. É outro Deus lá, então é aquele Deus lá que está deixando eles brigarem". A gente podia pensar assim, né, dizer: "Não, não é mesmo Deus, é outro, porque eles acreditam em outro Deus". Mas dentro do nosso próprio país, gente, aqui a gente acredita no mesmo Deus. Toda a maioria, né, acredita no mesmo Deus, é a mesma força. E por que existe tanta desigualdade dentro do nosso país? Será que os nossos irmãos que estão passando dificuldade não são filhos do mesmo Deus? Ou que Deus é esse que privilegia uns filhos e outros não? Então isso nunca coube dentro de mim. Isso sempre foi, para mim, sempre foi fácil acreditar na existência de uma força, mas que não é onisciente, onipresente, onipotente, que toma conta de tudo e que regula tudo, que julga tudo, porque senão essa força não seria soberanamente justa e bondosa como tentam pregar. Não cabe na minha cabeça. Porque que eu teria todo o conforto do mundo, teria direito a ter casa, moradia, todo conforto, enquanto isso é só eu chegar ali na esquina que tem gente morando debaixo da ponte. Isso nunca coube na minha cabeça. Então, é o primeiro ponto que para mim me facilitou muito não sentir esse desconforto, mas tudo bem, eu já vinha, trazendo isso de outras encarnações e até mesmo porque desde menina eu faço viagem astral, projeção astral, então eu consigo visualizar tudo o que está acontecendo do outro lado. Então o que está acontecendo nesse momento e por que eu digo que está havendo um colapso no plano espiritual ou no plano astral? Com a transição planetária, vocês estão observando que está tendo esse boom do despertar. Uma boa parte desse boom do despertar e desses despertos não são despertos. Eles apenas estão percebendo que suas percepções, seus poderes, que eu costumo chamar, suas capacidades estão sendo ampliadas por conta da mudança de frequência do planeta. Então, processo natural, você começa a ouvir mais, perceber mais o ambiente ao seu redor, perceber mais as energias, ouvir sons que você antes não ouvia, captar mais coisas, mas você não está expandindo a tua consciência. Então, a gente tem nesse momento um despertar muito grande, processo natural. E isso vai fazer com que as pessoas consigam cada vez mais enxergar o invisível, também processo natural. Quem já passou pelas ativações comigo, tem relatos de muitas pessoas que já passaram pelas essas ativações, que na verdade a gente está mexendo com o campo frequencial das pessoas, e começaram a relatar que passaram a ouvir vultos, ouvir vozes. O pessoal fica no começo um pouquinho assustado, mas eu tranquilizo. Eu digo, gente, a gente está simplesmente entrando, a gente está mexendo com a nossa frequência e permitindo que a gente entre uma oitava acima frequencial do que a gente vive aqui. Na verdade, o tempo todo nós estamos aqui, ó, convivendo com seres que somente nós não conseguimos enxergar, assim como a gente não enxerga as ondas do micro-ondas, mas elas estão lá e aquecem o nosso alimento aqui na fisicalidade. Então, com o avanço da transição planetária, o planeta cada vez mais emitindo frequências mais altas, a gente recebendo frequências mais altas através da radiação solar também, tudo isso interferindo no nosso campo, forçando todos os nossos órgãos a trabalharem também e serem perceptivos de novas frequências, a gente vai começar a perceber com muito mais facilidade o que a gente antes chamava de invisível. E com isso
muito do que se foi pregado durante milênios pra gente vai cair por terra. Assim como eu não engulo as histórias que contam nos livros, nunca engoli, a maioria da civilização humana também não vai engolir. E eu espero que isso não demore muito, tá. Espero mesmo. Só que num primeiro momento, aqueles que estão mais arraigados e que não estão com a mente expandida vão ficar meio que desesperados. É como você tirar um pouco o chão, tirar a referência. Né, você de repente acredita que tem um mundo espiritual todo estruturadinho, tudo organizado, céu, inferno, gente que comanda o céu, comanda o inferno direitinho lá e tal, é só eu ser bonzinho para ir para o céu e não sei o quê, e de repente você diz assim: "Olha, essa história sempre foi uma grande fantasia, né, isso na verdade nunca foi bem assim, e só realmente vai ficar bem aqueles que entenderem de energia e se cuidarem". É cada um por si e deu sua força lá por todos, mas não tomando conta de todos e puxando ou fazendo julgamento ou fazendo isso ou aquilo. Não que não exista essa turma que também vai fazer esse julgamento, mas isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com aqueles que sempre dominaram e que controlaram. E esses que sempre dominaram e controlaram, eles estão percebendo que eles agora vão ser desmascarados e estão fazendo um certo arranjo do lado de lá. E esse arranjo é que a gente chama de colapso. Estão colapsando as hierarquias, está havendo dissidência, aquela história de esvaziamento do umbral mesmo que a gente viu. Existe boa parte que, durante os picos do planeta, algumas almas, alguns espíritos, essências, são ejetadas para fora do planeta por incompatibilidade, não se tornam compatíveis naquele momento, e algumas saem. Existe também uma relocação, né, alguma coisa está sendo criado ali para que um novo conceito de céu, inferno, umbral, que isso está muito batido, gente, isso aí, né, com a nossa visão, no momento que a gente conseguir visualizar o lado de lá como as pessoas que fazem projeção conseguem visualizar, esse conceito de céu, inferno, umbral começa a ir por terra. Você vê que a maioria dos projetores antigamente, o projetor mesmo, tá, o camarada que vai lá, começou a perceber e começou a mudar o discurso que o umbral não é bem como colocaram, que o umbral já mudou. Já mudou, porque aquele conceito do umbral ligado ao inferno, que na verdade o umbral foi um conceito trazido pelo espiritismo, uma repaginada no inferno. Mas isso também já quem viaja mesmo em astral consciente, a gente já conseguiu sacar que isso são locais criados com esse propósito. Não quer dizer que exista esse local de forma abrangente, onde todos os malzinhos vão para lá, não. São locais circunstanciais, criados por determinadas consciências que, plasmam, criam, do mesmo jeito que a gente cria uma penitenciária, que a gente cria uma boate, que a gente cria uma igreja, que a gente cria são criados também do lado de lá. Então, quando a gente tem essa expansão da consciência e essa visão do outro lado, vocês vão percebendo, quem já consegue fazer, vão percebendo que muitos dos conceitos você diz: "Nossa, isso foi criado como uma ilusão". Para manter a gente dentro da prisãozinha ali, da gaiolinha, obediente e certinho. Então, do lado de lá, todo esse sistema que a gente tinha de céu e inferno em todas as religiões, porque esse é um conceito universal, os bonzinhos vão para o lugar bom, os malzinhos não importa qual seja a religião. A gente pode chamar o céu de nosso lar, a gente pode chamar o céu de céu, como os católicos, a gente pode chamar de nirvana, a gente pode chamar de existe um conceito, né, de um lado bom, onde os bons vão, e existe o inferno que cada religião chamou de uma forma. Só que esse conceito está quebrando. Esse conceito está colapsando. Por quê? Não vai funcionar mais. Isso é embora nos pareça algo ruim, é uma ótima notícia, se nós tivermos a nossa mente expandida e conseguirmos acompanhar realmente toda essa evolução. Isso é maravilhoso, gente, isso é fantástico, porque todo esse conceito de aprisionamento vai ser quebrado. A gente vai começar a perceber que não existe isso, de ser bonzinho porque alguém está vendo o que a gente está fazendo e vai puxar a gente para o lado bom. Não, a gente vai começar a perceber que
quando nós somos bonzinhos mesmo, sem visar uma recompensa, ou que alguém vai nos salvar porque somos bonzinhos, você começa a vibrar numa frequência melhor. E isso te coloca em locais também criados melhores, locais que estão sintonizados com a frequência que você emite, com essa frequência que você é. Então isso começa a mudar o conceito, porque você vê que não tem ninguém manipulando atrás, ninguém determinando ou julgando o que você está fazendo. Você tem que se melhorar, porque você sabe que é bom ser bom, você sabe que é bom crescer. E para isso a gente está dando as ferramentas para que as pessoas possam crescer por si próprias, que não dependam mais de ninguém. Porque no momento também que todo esse sistema está colapsando do lado de lá, outro sistema está surgindo, aonde nós vamos encontrar outros salvadores. A galera que sempre manipulou, ela só vai substituir, ela vai trocar roupinha e vai continuar manipulando. Então nós vamos ter uma outra roupagem da mesma forma de sistema. E se você não acordar para isso, você vai continuar dentro do sistema. Então, quando a gente fala de sair do sistema, na verdade, não é sair, é você enxergar o sistema. Sair fica difícil, porque a gente um dia talvez consiga sair dessa dominação toda, daqui a alguns milênios. Acredito que eu, pelo menos eu torço para que bem menos. Mas para que a gente saia disso, é preciso que todos estejam despertos e conscientes. Não só desperto, porque despertar, eu utilizo essa palavra no sentido de você ter as suas percepções mais desenvolvidas, tá. Agora estar consciente disso, conseguir enxergar o outro lado e não ser manipulado, aí é que é o grande X da questão. E é o grande barato da coisa. A humanidade só vai realmente evoluir quando a gente conseguir, despertar e estar consciente como um todo, não só alguns grupos como a gente vê, né. Mas a boa notícia é que aqueles que já estiverem e estiverem em grupos ou isolados, seja o que for, já consegue operar sozinho. Já consegue, porque vai começar a ter essas percepções ampliadas, vai ter acesso a essas ferramentas todas que a gente está proporcionando, todas essas terapias holísticas, tudo isso que a gente traz, isso é ferramenta para você crescer, para você evoluir por conta própria. Num primeiro momento, são ferramentas, são muletas, né, para ajudar a gente a fazer as coisas acontecerem, porque Jesus não precisava de nada disso. Jesus não usou símbolo, não usou palavras, não usou som. Ele usou só o poder das mãos, de manipulação de energia mesmo, e fazia acontecer. Só que num primeiro momento, como a gente não está treinado a fazer isso, e ainda tivemos nossa mente totalmente bloqueada, cheia de crenças que limitam a gente de acreditar. Eu sei que muita gente que está ouvindo eu falar aqui, está aí do outro lado assim: "Nossa, que heresia, que mulher maluca, eu nunca", e dizer que a gente vai chegar a fazer o que Cristo fez, o Jesus fez, que absurdo. Eu sei que tem muitos que vão me ouvir e vão falar isso. São crenças que incutiram na gente essa nossa incapacidade. As religiões fizeram isso conosco. E mesmo que você seja ateu, você vai dizer: "Não, eu não acredito", a própria ciência faz isso. A ciência também cria crenças que nos limitam, porque a gente só acredita naquilo que a gente vê e que a ciência provou, que teve um grupo de cientistas ali, de homens, que estudaram e disseram: "Não, isso aqui é possível, porque a gente testou", mas e as coisas que eles ainda não testaram? Por que a gente pode dizer que não existe só porque um grupo de pessoas ainda não testou e não deu selo, a chancela de "é real"? Isso também é expandir a consciência. Então, mesmo as pessoas, aqueles que acham que não acreditam em nada, que só acreditam na ciência, também estão bitolados. Aqueles que não expandirem suas mentes, também não vão passar bem por isso, vão continuar sendo manipulados sem acharem que estão fora da religião, mas estão seguindo a ciência, que também é uma religião. Sacaram? Até o fato de você não ter uma entidade por trás dominando, mas você ter um sistema de crenças, de regras ali, que determinaram que funciona daquele jeito, já está limitando você. Então esse é o meu trabalho, de tentar ajudar nesse sentido, de fazer com que vocês de fato expandam a consciência, que o despertar venha de uma forma consciente,
que vocês consigam cada vez mais também enxergar o outro lado, porque isso é fundamental, por isso eu falo muito de projeção astral. É por isso que eu também venho trabalhando em quebra de crença. Agora mesmo a gente vai fazer esse protocolo. Eu vou aproveitar esse vídeo, que eu sei que muita gente que me acompanha tá vendo aí todos os meus vídeos e que vai fazer comigo o protocolo 9. Gente, esse protocolo que eu vou fazer agora em Foz do Iguaçu, ele é diferente do protocolo que eu fiz em Nazaré. Em Nazaré, eu usei a força da água salgada, usei processo de ionização, a força eletrostática. Então, além da força do movimento das ondas, que é aquele bater das ondas provoca ondas mesmo na atmosfera, aquela movimentação mecânica. Além daquilo, a gente ainda tem todo o processo da água ser salgada, ali entre o cloreto e o sódio, aí processo de ionização. Então, eu usei todas aquelas energias presentes ali para ativar determinados energogênios e quebrar determinadas crenças em cima de todos os nossos chakras maiores, né. Então foi usada aquela força para ativar os energogênios necessários e cada um acionando um pontinho ali para que a gente tivesse vitalidade, a gente tivesse coragem, a gente tivesse cada ponto para ir quebrando essas crenças, essas coisas que nos limitam. Agora em Foz eu vou usar água doce, é outro processo. Ali a gente está usando, ligações covalentes entre o hidrogênio, o oxigênio, que tem presente em abundância naquele local, e mais a energia mecânica da queda das águas, que também provocam ondas mecânicas na atmosfera. Então, vou usar isso tudo para poder ativar outros energogênios, que também vão trazer para a gente outras capacidades, tipo, ousadia, autoaceitação. Nós vamos trabalhar em cada um dos chakras, trazendo isso tudo para que a gente também consiga quebrar mais crenças que nos limitam. No momento que a gente começa a quebrar essas amarras que colocaram na gente, e são inconscientes, gente, a maioria, a gente nem percebe que a gente está amarrado. Colocaram ali e não percebem, é um laço invisível. Mas é preciso que a gente quebre tudo isso, que a gente saia de todos os dogmas, sejam religiosos, científicos, seja lá o que for, atravessar a barreira da impossibilidade, que foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio fazer isso. Só agora, 2000 anos, que ele está conseguindo ser entendido por alguns através da física quântica. 2000 anos, coitadinho, olha o tempo que ele tentou fazer isso pela gente lá atrás, não conseguiu, a gente ainda não tinha condição de entendimento. E ainda hoje, se ele ainda encarnasse aqui hoje, ele ainda ia encontrar bastante resistência, com certeza. Mas é isso que eu estou fazendo aqui, agradeço vocês que me escutam, agradeço vocês que estão aí, sei que para muitos talvez não compreendam o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que aqueles que eu consegui alcançar são justamente os importantes, aqueles que estão aqui para fazer a diferença mesmo. Então, confie na sua importância nesse processo de transição. Se isso ressoou de fato com o teu coração, se fez acender uma luzinha dentro de você, não retroceda. Vai ser difícil, é um caminho, o despertar consciente não é um caminho fácil, viu? A gente vai sempre destoar da maioria, mas extremamente necessário para a evolução do planeta. Nós somos a resistência aqui. Então, vamos nos unirmos, né, e acreditarmos no processo. E, principalmente, acreditar que nada é impossível. Tudo que disseram para a gente que é impossível, na verdade, foi só para limitar os nossos poderes e as nossas capacidades e para nos manipularem mais facilmente. Então, esse é o recado de hoje. Mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz.